Se for para Jesus, pode aplaudir ele, amado. Ele é merecedor. Toda honra, toda glória e todo louvor é dado a ele. Aleluias. Amado, olha para o teu irmão aí da direita e olha para o teu irmão da esquerda, com um sorriso no rosto, e fala assim: que bom que você veio. Tá fraco? Fala mais forte. Que bom que você veio. É. Jesus te trouxe aqui, amado. Às vezes Deus nos dá uma oportunidade, amado, para a gente vir adorar Ele. E nós ficamos assim, passando despercebido. E quantos fôlegos de vida se cessou nessa noite de hoje? Quantos estão enterrando seus mortos, triste, abatido, cabisbaixo, sem direção? E eu e você está respirando. Quer ver algo? Feche os teus olhos um segundinho. Agora respire. Feche os seus olhos e respire. Respire. Você está vivo. E Jesus também está vivo. E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando contigo nessa noite de hoje. Já quero estar convidando aqui o pastor Sérgio. Aqui na frente, meu amado, tem 4 lugares aqui. Tem 13 lugares. Se não tiver necessidade, amado, fica sentadinho aqui no teu cantinho aqui. Tem bastante lugar. Ocupe uma cadeira dessa aqui, em nome do Senhor Jesus. Fica no cantinho aqui, não tomou não. Fica aqui no cantinho aqui. Para ouvir uma palavra que Deus vai continuar falando contigo nessa noite. Pastor Sérgio. Eu gostaria que você levantasse a mão para cá, amado. Seu Deus, meu Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Continua a usar ele como o Senhor tem usado. Sabemos que o Senhor já colocou, Pai, uma palavra no coração do teu filho para o nosso coração. E nós vamos receber, meu Pai, esta palavra, porque é digna de toda aceitação. E o teu nome vai continuar sendo glorificado e exaltado, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Você que pode aplaudir ao Senhor, amado. Eu tenho certeza que Jesus ainda vai falar contigo essa noite. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero desde já agradecer pastor Wilson, pastora Cintia, todos os obreiros, todos os irmãos. Trago a paz do Senhor Jesus da nossa igreja irmã de Guaianazes, onde lá, pela graça e a misericórdia do Senhor, pastoreio junto com a minha esposa, a pastora Fabiana, que está lá no dia de hoje, junto também com meu filho Rafael, meu filho Bruno Henrique. E aprove o Senhor nos dar essa oportunidade, né? De estarmos aqui para louvar, para exaltar, glorificar o nome santo do Senhor e sermos agraciados, né? Pela palavra dele, que não é do homem, mas ela pertence unicamente ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você abra sua Bíblia, nós vamos folheá-la, né? Um pouquinho, para que nós possamos compreender aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, principalmente considerando um tema tão importante como este. Nós vamos falar sobre a obra de purificação que Jesus fez na sua vida, que Jesus fez na minha vida, que Jesus já realizou na vida de cada um de nós. Gênesis, no seu capítulo de número 3,
a partir do verso de número 6. Todos acharam? Está escrito assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Verso de número 8 diz: então, ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que tu me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor à serpente: porque fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, e em dor darás à luz a filhos. O teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste a árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas comerá dela todos os dias da sua vida, ela produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, e pois é pó, e ao pó tornarás. Amém? Você crê nessa palavra? Porque essa palavra, ela mostra o estado que você e que eu, em que todos nós estávamos antes de aceitarmos Cristo, antes de recebermos Cristo. A Bíblia diz que essa atitude de Adão, ela traz uma maldição para toda a terra. Adão, ele tipifica Cristo. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que agora o homem, ele espiritualmente, para Deus, ele está morto, ele está em trevas. Mas o que me chama a atenção é porque Deus, mesmo na condição do homem caído, Deus não se afasta de você e nem de mim. Não importa qual é a tua condição, não importa como você chegou, não importa como é que você tem conduzido a tua vida, eu quero lhe assegurar pela palavra,
Deus jamais te abandonou. Você pode ter andado em caminhos tortuosos, em caminhos distantes, mas o Senhor jamais virou a sua face, jamais tapou os seus ouvidos, ou jamais fechou os seus olhos, para não te ver, para não te ouvir e para não te sustentar. E quem te traz aqui nessa noite é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas para o homem, e quando assim criou, ele disse: tudo é bom. Adão desfrutava de uma maravilha. Adão desfrutava, meu irmão, de algo que não tem um comparativo ou um precedente na história. A Bíblia diz que no virar do dia, na viração do dia, Adão tinha um encontro face a face com o Senhor. Adão perde isso. Adão agora vai viver a sua história, vai conduzir a sua história, vai se relacionar com todas as coisas criadas. Adão agora vai dar significado para as coisas. Ao final da tarde, eu vou conjecturar, a Bíblia não traz desta forma, mas ao final da tarde, depois da queda, Adão já não tinha mais aquele encontro. Adão vivia agora uma ausência, um vazio. Porque talvez ao virar do dia, ao entardecer, Adão terminava suas tarefas, guardava suas ferramentas, se organizava com a sua família e se recolhia, mas ele não tinha mais a experiência e o privilégio que ele tinha, que ele desfrutava quando estava na presença do Senhor. E o que eu quero lhe dizer nessa noite é que estar na casa do Senhor, estar aqui nessa noite é um grande privilégio para as nossas vidas. Desfrutar de minutos, de horas, de segundos na presença do Senhor é e continuará sendo um grande privilégio a cada um de nós. E eu quero lhe assegurar que isso é uma oferta. É uma oferta que Deus nos faz, porque não está nas nossas obras que nos assegura estar aqui, não está em quem nós somos, na posição que nós temos, que nos assegura estar aqui. Essa conquista, ela foi conquistada lá na cruz, com a morte de Jesus Cristo, que conquistou o teu lugar e conquistou o meu lugar na presença dele. Então você precisa desfrutar cada segundo de modo intenso na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela diz que agora o homem decaído, as primeiras respostas que o homem ele dá é justificar-se, é apontar para o outro. Ele não consegue mais apontar para si e assumir a sua responsabilidade, mas ele diz: a mulher que tu me deste, ela me enganou. Já a mulher foi a serpente que me enganou. Até aí parecia que não havia então um culpado, porque para cada um daqueles que Deus inquiriu um questionamento, cada um deu uma direção. Mas nós nessa noite, nós estamos diante do Senhor, e a Bíblia diz que não há nada oculto aos teus olhos, e não há nada escondido que Ele não venha a revelar. Então, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Então, se tem alguém que nessa noite, meu irmão, te conhece no teu íntimo, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, que sabe como você está aí sentado, sabe como está o teu coração, sabe como está a tua casa e as expectativas que você tem depositado nesse trabalho de 12 dias.
E Deus nessa noite, Ele tem uma palavra para a minha vida e tem uma palavra para a sua vida, mas Ele também tem uma unção a ser derramada para confirmar sobre as nossas vidas o propósito dEle em cada um de nós. Mas pastor, você está falando de purificação, isso está falando da queda. Qual a relação? É porque após a queda, você não vai encontrar o homem buscando a Deus. Você não vai encontrar o homem voluntariamente querendo Deus, ou fazendo qualquer ação, qualquer trabalho, qualquer movimento para voltar novamente à presença de Deus. Você não vai encontrar isso. Mas o contrário, você vai presenciar em toda a história do Velho Testamento. Você vai encontrar o Deus Criador de todas as coisas, buscando novamente o homem, buscando trazer o homem novamente para a sua presença, para debaixo das tuas asas, aleluias. E as Escrituras vai nos mostrar que Deus levanta homens para cumprir um propósito. Em Abraão, Deus levanta um homem para cumprir então uma aliança. E Ele estabelece uma aliança. E Ele diz para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, a parte sua na aliança é crer. É crer na minha palavra. E a Bíblia ela vai dizer que Deus ele mostra para Abraão, e ele diz assim, que a descendência de Abraão seria incalculável. Nós não estamos falando aqui dos judeus, mas nós estamos falando da igreja. Nós estamos falando daquele que crê, daquele que pela fé recebeu Jesus Cristo, daquele que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aleluias. Mas Abraão, ele mesmo sendo o homem que Deus levantou para a aliança, não foi suficiente para resgatar a condição do homem. Deus então levanta Isaac, agora o filho da promessa. Mas Isaac também não foi suficiente para resgatar a condição do homem. Deus então, na sua provisão, na condição de Jeová Jirê, o Deus da provisão, Ele levanta Jacó. Mas Jacó também não foi suficiente para mudar a condição do homem e trazer o homem aos pés do Senhor. A história ela vai mostrar que Israel ele vai viver uma trajetória de altos e baixos, de um relacionamento ora intenso, ora distante, ora intenso, ora distante, ora abominável, quando se corrompia e adorava outros deuses. Você vai ver Israel, e Israel é um exemplo que descreve a minha vida, que descreve quem eu sou. Porque nós somos capazes de receber e viver um milagre agora, da parte do Senhor. Mas na semana que vem, na semana seguinte, se não recebermos algo que oramos e pedimos, nós somos capazes de murmurar contra o Senhor e chegar a ponto de dizer: o meu Deus se esqueceu, Deus não tem olhado para mim, mesmo tendo vivido milagres. Natureza, condição humana, limitação humana. Deus então levanta um homem que ele descreve a Samuel dizendo: achei um homem segundo o meu coração, que executará
a minha obra. Mas Davi não foi suficiente para resgatar a condição do homem diante de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela diz que da raiz de Davi, da raiz de Jessé, viria um Salvador, viria aquele que teria condições de realizar uma obra de reconciliação. Não podia ser nascido de mulher, ou seja, da vontade humana, do desejo humano, mas precisava vir de um desejo único do Pai, de uma vontade soberana. Deveria vir no tempo certo, no tempo oportuno. Padeceria lutas, sofrimentos, mas viria para cumprir o propósito do Pai. A palavra vai nos ensinar que Jesus, quando Ele vem em terra, uma das práticas ou responsabilidades de Cristo é instruir, é ensinar. Jesus fez muitos milagres, mas o cotidiano de Jesus era cercado de instrução. A todo momento, Jesus estava ensinando os seus discípulos. A todo momento, Jesus estava falando de coisas futuras, daquilo que iria acontecer e como iria acontecer, e qual deveria ser a postura, qual deveria ser a posição, qual deveria ser a atitude dos discípulos, quando tudo que Cristo falava viesse a acontecer. Eu não sei se você consegue fazer um paralelo a isso. Talvez aqui nós temos irmãos que estão há 20 anos, há 30 anos no Evangelho, há 10 anos no Evangelho. Talvez nós temos aquele que chegou ontem, aquele que se rendeu no culto de ontem, aquele que se rendeu no primeiro dia da campanha. Talvez nós temos diversas pessoas aqui com tempos distintos de relacionamento com o Senhor. Mas o que eu quero lhe assegurar é que o Senhor também tem uma direção para a sua vida nessa noite. De modo que, desde quando nós recebemos Cristo, desde quando nós aceitamos, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, a partir deste momento, nós passamos a viver experiências profundas com Cristo. É impossível alguém ter recebido Cristo, ter Ele como Senhor, ter Ele como seu Salvador, e não ter um testemunho a contar de uma experiência que ele viveu com Cristo. É impossível, porque está no propósito de Deus, que o teu sofrimento, que as tuas lutas, não te enfraqueça e não desfaleça a tua fé. A Bíblia diz: Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Deus não se alegra com o teu choro, meu irmão. Deus não se alegra com a sua dificuldade na tua casa, no teu casamento, na sua vida. Deus não tem prazer nisso. Mas a vontade de Deus é recolher as suas lágrimas. A vontade de Deus é recolher as minhas lágrimas. A vontade e o propósito do Senhor é nos atrair aos pés dEle, para que vivamos todos os dias da nossa vida, até o soar da trombeta, até o entoar dos nossos nomes. Jesus agora está em terra, agora está ensinando, agora está direcionando. E nessa campanha, você deve já ter percebido que além da unção, o Senhor está nos ensinando
para que nós possamos conhecer o propósito de uma unção. Qual é o objetivo de ser ungido? Se ele atende a sua necessidade, se ele atende o teu propósito, ou se ele está confirmando um propósito maior através das nossas vidas. Porque o século, meu irmão, que se apresenta, ele é desafiador para a igreja. Por isso que nós precisamos ser instruídos na palavra e revestidos de todo o poder. E a preocupação de Jesus Cristo nunca foi fazer a vontade dele. Nunca foi apresentar-se diante da multidão e tornar-se uma grande celebridade. Muito pelo contrário. Filipenses vai dizer que ele assumiu a forma de servo. E por assumir essa condição de servo, não usurpar ser maior ou igual a Deus, a Bíblia diz que ele alcançou um nome que é sobre todos os nomes, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E por que é que eu estou dizendo que este século ele é desafiador para você, cristão? E para mim? E por que será que Jesus está nos ensinando, nos instruindo neste tempo? Porque virão dias, meu irmão, que o meu argumento, o teu argumento, não poderá ser humano, não poderá ser da minha racionalidade, da minha psique, da minha inteligência, mas a minha posição, a minha palavra, o meu argumento, ele precisa estar pautado, respaldado na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz: nada podereis contra a verdade, senão pela verdade. Aleluias! Jesus está armamentando a sua igreja. O Espírito Santo de Deus está distribuindo os seus dons sobre a igreja, para que o nome do Senhor seja pregado, anunciado, para que o ano aceitável do Senhor seja conhecido na terra. Mas para isso, você e eu precisamos passar por um processo, que é o processo da purificação. E é interessante, porque purificação vai nos lembrar a redenção, o estado de limpeza completo, o estado de higiene total. Estou pegando definições do dicionário do nosso idioma. Mas no contexto bíblico, quando nós falamos sobre purificação, nós vamos falar de uma aproximação à santidade do Senhor. Porque o Senhor, ele não consegue se relacionar com o pecado. O Senhor não consegue se aliançar com o pecado. Foi por isso que ele fez uma obra na sua vida. Foi por isso que ele fez uma obra na minha vida. Foi por isso que antes de qualquer coisa ele me lavou, ele me purificou pela sua palavra. Foi por isso que ele me colocou do avesso e me apresentou a mim mesmo e disse: esse é você o mentiroso, esse é você o adúltero, esse é você o beberrão, esse é você, para que eu chegasse ao ponto de me arrepender e desejar ele. E quando nós fazemos isso, meu irmão, nós conseguimos vir para perto do Senhor. É mais ou menos assim. Jesus pega a ovelha suja, o pastor pega ela suja, cheia de carrapato, toda marcada, e aí ele senta, põe no colo e tira
carrapato por carrapato. Aí ele pega a maquininha de tosa e ele vai ver que tem alguns pelos que estão da lã ali, estão entrevados. E ele vai cortando, vai tosando e vai mudando a aparência. Eu não sei como você chegou, meu irmão, mas alguns chegaram na casa do Senhor com a pior aparência possível. Mas os dias foram passando e o bom pastor foi te colocando ali no colo e foi tirando. A cada dia ele tirava um carrapato, a cada dia ele ia tosando, a cada dia ele ia formosando a tua face, ele ia preparando a tua face para apresentar você e para me apresentar diante dele, aleluias, glórias a Deus. Foi Jesus, somente Jesus, que tem esse poder. Somente Jesus que tem poder, e que no livro de Apocalipse foi o único que pôde abrir o livro, porque habita em Cristo toda a divindade. Não pôde ser Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não pôde ser Abraão, o pai da fé, não pôde. Mas precisou ser Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que quando veio, Israel ainda estava como lá no passado, esperando um redentor, esperando alguém que o livrasse do domínio de Roma. Israel desejava um rei que viesse imponente com a sua comitiva. Mas Jesus, meu irmão, aos olhos humanos, não era nem desejado. Isaías vai dizer que ele era desprezado. Não tinha beleza, não tinha formosura. Sabe o que eu aprendo? É que se deixar para você decidir, para eu decidir, nós nunca vamos decidir por Cristo. Cristo não nos atrai. Cristo não é alguém desejável por nós. Pastor, que heresia é essa que o senhor está falando? É porque o homem sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele não se volta a Deus. Você hoje só está aqui nessa noite porque habita dentro de você o Espírito Santo Consolador, que quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas rogarei ao Pai para que do alto envie o Espírito Santo Consolador, que lhes explicará acerca do juízo, acerca da palavra e de tudo aquilo que eu tenho dito, aleluias. É Ele que te faz glorificar, é Ele que te faz adorar, é Ele que te faz exaltar, é Ele que te faz dançar, é Ele que te faz pular, é Ele que te deu vida, aleluias. E a Bíblia, ela vai nos ensinar que na sepultura não se pode adorar. Mortos espiritualmente, não vamos conseguir adorar. É por isso que Ele ressuscitou. É por isso que Ele fez cada um de nós uma nova criatura. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Pelo contrário, adora. Pelo contrário, exalta. Pelo contrário, louva. Pelo contrário, serve ao Senhor com alegria no seu coração. A Bíblia, meu irmão, ela é a maior dádiva que um homem pode segurar nas mãos e ler. Porque ela traz revelações em todas as áreas da nossa vida. Seja você o mais experiente que for, 50, 60, 70, 80, 90 anos, eu quero te dizer, você não vai conseguir exaurir ou contemplar tudo aquilo que este livro tem e que fala ao seu respeito e ao meu respeito.
Abra sua Bíblia, lá na carta que Paulo escreveu à igreja de Colosso. Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, no seu capítulo de número 1. A partir do verso de número 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua verdade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso de número 12. Dando graça ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Você entendeu o que Deus fez? Você entendeu a obra que Cristo fez na minha vida e na sua vida? A Bíblia diz que nós estávamos caídos e servindo a um outro reino. Vivíamos em trevas, vivíamos guiados pelo pecado. Mas a palavra do Senhor, ela nos confirma que Jesus nos fez idôneos. Um processo de purificação, de limpeza, em que se não acha culpa, em que não se encontra mancha, em que não se encontra acusação ou apontamento. Idôneo, de bom testemunho, que pode ser recomendado. E você já parou para pensar nisso? Que Jesus te recomenda para as nações. Jesus te envia para as nações, para que você e eu representamos a Ele, para que nós possamos verdadeiramente desempenhar o papel de embaixadores de Cristo, idôneos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E é interessante que Paulo ele está falando aqui, dando graças aos colossenses, graças a Deus, em relação ao testemunho da igreja de Colosso. E a partir do verso de número 15 do mesmo capítulo, Paulo ele vai falar sobre a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos,
e irrepreensíveis, inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firme na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo no céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Paulo está testificando sobre a maior obra de purificação que um homem pôde e pode experimentar. A Bíblia, ela vai nos ensinar lá no livro de Isaías que foi do agrado do Pai crucificar Cristo. Nele foram levados os meus pecados, foram levados os seus pecados, as minhas culpas e as suas culpas. Jesus é descrito no livro de Isaías 61, está registrado que o Espírito Santo me ungiu para apregoar as boas novas do Evangelho, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso significa, meu irmão, que o sacrifício de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, ela rompeu, ela quebrou uma barreira que impedia o homem que lá no Éden havia morrido espiritualmente. Na morte de Cristo, agora todo aquele que crê, todo aquele que reconhecer, todo aquilo que aceitar Jesus como seu Senhor, ele volta à presença do Pai, ele se encontra com o Pai, ele ouve, ele é ouvido, ele é abraçado, ele é tratado, porque o Senhor, por Jesus Cristo, reconciliou a cada um de nós. E aí, sobre a minha vida, sobre a sua vida, não há culpa, não há acusação, pois a palavra do Senhor, ela diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo que era passado, o velho homem, as tradições, as culpas, as atitudes ficaram para trás, e um novo homem foi constituído em Cristo Jesus, não pelas suas obras, não pela sua santidade, porque quem santifica e purifica é Jesus Cristo de Nazaré. Não é obras. Sabe por que não é obras? Para que eu, na minha vaidade, não deixe a soberba dominar o meu coração, não deixe a soberba me levar à vaidade e acreditar que se não for eu no culto, nada acontece. Se eu não estiver, as coisas não funcionam. Não, é Cristo, sempre foi Cristo, sempre será Cristo. Todas as coisas feitas por Ele, para a glória dEle, aleluias! E nessa noite, meu irmão, você e eu só estamos aqui por Ele, para adorar a Ele, para glorificar a Ele, para receber dEle, para dar a Ele, para exaltar a Ele, que é digno de toda honra, digno de toda glória. Paulo está ratificando isso. Paulo está dizendo, nele habita toda a plenitude da divindade, de modo que a obra de Cristo, meu irmão, ela te santificou. Sabe por que você é santo? E não aceite ninguém olhar para você, observando os seus erros, observando as suas falhas, dizer que você não é santo. Jesus te santificou. E não haverá um outro sacrifício. Mas Jesus não tem parte com o pecado. Então o Espírito Santo de Deus é aquele que vem e convence cada um de nós do nosso pecado.
e nos leva ao arrependimento. Mas a obra de Jesus trouxe para cada um de nós a santificação e a purificação por meio do sangue. É por isso que hoje nós temos acesso ao Pai. É por isso que hoje, meu irmão, Ele ouve o seu glória a Deus, Ele ouve o seu aleluia, Ele ouve o seu adorar, o seu exaltar, Ele ouve, porque em você e em mim habita o Espírito Santo de Deus. E Jesus nos justificou. Sabe por que você e eu, nós somos justos? Não é porque nós somos certinhos nas nossas atitudes, nas nossas relações sociais. Não. É porque Jesus pagou uma dívida que estava no meu nome e que estava no seu nome. Que certamente, se o credor deste século, o inquiridor deste século, ele viesse agora cobrar das nossas vidas, se ele não encontrasse em nós a marca do sangue do Cordeiro, certamente ele encontraria as nossas culpas. Mas o sangue do Cordeiro, ele nos lavou, o sangue do Cordeiro nos purificou, o sangue do Cordeiro nos tirou, como Paulo ele diz assim, que Jesus ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino das luzes, aleluias! Sabe o que é isso, meu irmão? É você sair de um domínio que você não consegue se libertar, você não consegue largar aquela prática, você não consegue deixar de fazer algo, porque você sente que algo te prende, algo te domina. Mas vem Jesus, que tem poder sobre todas as coisas, no céu e na terra, e arranca você daquela situação, e diz aqui, eu te chamei como filho, aleluias! Uma obra que eu não consigo fazer, pelos meus dias de vinda na igreja, pelos trabalhos que a gente faz na igreja, pela posição pastoral, meu irmão, eu não consigo fazer esta obra que Cristo faz. É por isso que todos os dias, em todos os momentos, eu preciso clamar pela misericórdia do Senhor. Davi, ele vai fazer a seguinte oração, e ele vai pedir ao Senhor para que a soberba não domine o seu coração, não se assenhorie do coração dele, para que ele não venha transgredir contra Deus. É interessante que o Velho Testamento, especificamente no segundo livro de Samuel, ele vai falar um pouco sobre a história de Davi. Vai falar de como Deus o levanta. E não é que Deus estava procurando alguém na nação, não. Deus já tinha um propósito. E é isso que eu quero que você guarde nessa noite. Deus já tem um propósito estabelecido para a sua vida. O que você e eu precisamos fazer é se render. Se render a fazer a vontade dEle. E aprender com Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo era questionado, Ele diz, a vontade não é minha, a vontade é do Pai. A palavra não é minha, a palavra é do Pai. As obras não são minhas, mas as obras são do Pai. Jesus foi o maior exemplo de servo. Davi, ele torna-se um grande rei. Talvez um dos maiores reis em Israel. Mas Davi é falho. Davi é como você e como eu. Davi tem as suas fraquezas. Davi tem as suas dificuldades. Davi tem as suas limitações. Davi é aquele homem que chora. Davi é aquele homem que se alegra. E Davi também é aquele homem que toma decisões por conta própria.
E a palavra do Senhor, ela diz que chegado o tempo onde todos os reis saíam para a guerra, saíam para guerrear, a Bíblia diz que Davi decide ficar no palácio. E num dos seus passeios no palácio, ele vai até o terraço. E ele contempla uma mulher se banhando. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também era um homem sujeito a todas as paixões deste mundo. E a palavra do Senhor, ela diz que Davi, ele tem um interesse pelaquela mulher e manda chamá-la. A história nós já conhecemos. Davi leva aquela mulher ao adultério. Depois de levá-la ao adultério, Davi planeja um homicídio e acaba concretizando isso. Mas tem alguns pontos que nós precisamos avaliar, porque é muito fácil condenar a atitude de Davi. Mas nessa noite nós precisamos olhar para as nossas vidas e entendermos também como Pedro, quando entrou na casa de Cornélio, e Cornélio foi dobrando os seus joelhos para adorar a Pedro, ele falou assim: não, Cornélio, não faça isso, eu também sou homem sujeito a todas as paixões, eu sou homem como você. Levanta, Cornélio, dobrar os joelhos somente diante de Cristo. Sabe que Pedro estava falando? A glória não é minha, Cornélio, a glória é de Cristo, a glória é do Senhor, independente do que eu faça. Davi, meu irmão, comete um erro. Davi adultera, Davi é mandante de um crime, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que Deus havia levantado para um propósito. O que eu quero te dizer nessa noite: Deus te levantou e te trouxe até a presença dEle por um propósito. Meu irmão, Deus não te trouxe aqui para você comprar uma casa. Deus não te trouxe aqui para você trocar de carro. Não é nenhum dos propósitos de Cristo. Até porque o Senhor, Ele disse que se você e eu buscarmos o reino, Ele acrescenta. Então isso vem no pacote. Mas Ele te trouxe e me trouxe para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que Adão desfrutava, de um relacionamento intenso com o Senhor, de uma vida de total dependência com o Senhor, de uma vida, meu irmão, onde a minha decisão, a sua decisão, antes de ser tomada, ela passa pela consulta, pelo crivo do Senhor. Deus, é da tua vontade, Senhor, eu posso fazer isso, Senhor, qual a direção que o Senhor tem para a minha vida, para o meu casamento e para os meus filhos? Cumpra a tua vontade sobre a minha casa. Deus te trouxe para isso, meu irmão, para conduzir a tua história, para fazer a sua história diferente, para reescrever. Ele não vai reescrever, porque o passado, meu irmão, todas as culpas Ele pega e lança no mar do esquecimento, porque se algum dia alguém vier apontar, Ele não se lembra mais, porque diante dEle há uma nova criatura. Aleluias. Davi agora, ele vai levando a culpa, meio que ali escondido, meio que ali guardado. Afinal ele é rei. Quem vai inquirir um rei? Quem vai questionar um rei? Mas Davi é servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que diante dele nada está oculto e nada está escondido que ele não venha revelar. Mas sabe o que eu quero lhe assegurar nessa noite? O meu Deus e o seu Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, e jamais Ele vai te expor. Seja qual for a tua condição hoje, ou a minha condição hoje,
jamais o Senhor vai te levar à vergonha e te expor à vergonha, ou expor a sua nudez, que é a sua fraqueza. Davi agora recebe a visita de um profeta. Natã vai até Davi e vai com uma incumbência, meu irmão, das mais difíceis, que é levar uma sentença de Deus a um rei. E Davi não é qualquer rei, Davi é um general de guerra. Davi sabia julgar, Davi sabia guerrear, Davi sabia matar, Davi sabia fazer justiça com as suas mãos. Mas agora ele recebe a visita de um profeta de Deus. Davi agora está diante de Natã, e Natã fala para Davi: viva o rei eternamente. E ele entra, e ele conta uma história para Davi, dizendo: rei, havia um homem de muitas posses, que tinha muitas ovelhas, tinha muita criação, era um homem rico. Para os dias de hoje é um homem que não tinha necessidade, não passava privações. Mas também havia um homem desprovido das mesmas condições de riqueza. E ele tinha uma única ovelhinha. Da sua comida ela comia, da sua bebida ela bebia. Ele a tratava como alguém da sua casa. Mas esse homem rico, rei, ele recebe uma visita. E ao invés dele ir lá no seu rebanho, ao invés dele ir lá no seu pasto, e da sua riqueza ele tirar para receber a sua visita, ele foi e tirou aquela única ovelhinha que aquele homem tinha, sacrificou e colocou à mesa para atender o seu visitante, o seu hóspede. Como eu disse, Davi era um homem de guerra. Davi sabia sentenciar. Davi, quando ouve aquilo, Davi enche-se de ira. E Davi declara uma sentença: a esse homem, ele merece restituir 4 vezes mais daquilo que ele causou como dano, e ele merece também a sua morte. Davi naquele instante está sentenciando a si mesmo. Natã olha para Davi, eu não sei, vou conjecturar, mas talvez desceu seco ali, porque ele tinha que dizer agora para Davi, que aquele homem, que Davi acabou de julgar, era ele próprio. E Natã ele diz: pois é, rei, esse homem é o Senhor. Davi ouve aquilo, meu irmão, e o seu coração estremece. E Natã começa a entregar algo da parte de Deus para Davi. E ele diz: se você tivesse falta de mulheres, era só me pedir, que eu te daria. Se você tivesse falta de posse, de riquezas, era só me pedir, que eu lhe daria. Eu não lhe negaria, Davi. Mas mesmo eu te dando tudo, você foi e tirou a mulher de um homem. E o que mais me chama a atenção é que Urias não pertence a nenhuma das 12 tribos. Urias era um heteu, era um homem que se rendeu a Davi e recebeu e aceitou, reconheceu o Deus de Davi como seu Deus. Urias é aquele homem que quando volta e Davi tenta encobrir e fala: vai para tua casa, vai lá ficar com sua mulher, ele diz assim: não, meu rei, como eu posso ir para minha casa, ficar com a minha mulher,
sendo que o exército do Senhor está em guerra. E a Bíblia diz que Urias não vai para casa, mas ele dorme nas escadas, por uma fidelidade a Deus e uma fidelidade a Davi. Mas agora nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus, mas que tem sobre os seus olhos escamas, e não está enxergando mais. Mas Deus, Ele trata todas as vezes que escamas encobrirem os meus olhos e os teus olhos, o Senhor se manifestará em favor da sua vida e em favor da minha vida, para que escamas caiam dos nossos olhos e para que nós não sejamos tragados novamente para o reino das trevas. Pois a Bíblia diz: pois se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Davi agora ouve aquela sentença, ele pede a morte, ele clama pelo perdão. Natan, ele diz assim: o Senhor já te perdoou, Davi, o Senhor já te perdoou, rei, mas o sangue não se apartará da tua casa. Há uma consequência. E sabe o que Davi vai fazer? Abra sua Bíblia, lá no Salmo de número 51. Aleluias. Davi agora, meu irmão, se põe aos pés do Senhor. E o Salmo 51, meu irmão, ele é uma oração, ele não é um cântico. Ele é uma oração de Davi. Davi começa: tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Aleluias! Torna a dar alegria da tua salvação. Aleluias! Davi, meu irmão, nessa oração, Davi poderia ter perdido tudo. Senhor, não tira de mim o reino. Senhor, não tira de mim as mulheres. Senhor, não tira de mim as posses, os rebanhos, as riquezas, o ouro, a prata. Davi poderia ter perdido tudo isso a Deus. Mas para Davi nada daquilo tinha o valor que é ter o Espírito Santo de Deus. E Davi, meu irmão, se lança aos pés do Senhor e pede para que o Senhor o purifique do seu pecado, da sua culpa. Pede para que o Senhor o perdoe das suas decisões, das suas escolhas. E Davi, já caminhando para o encerramento, ele diz assim: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? O crente sem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele está morto. Não há vida nele. O Espírito Santo de Deus é uma promessa, é um penhor, é uma certeza de que Jesus virá, é a certeza de que Ele vai voltar,
de que Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai, Ele vem, e brevemente Ele virá. Então, no tempo que se chama hoje, purificados na nossa alma, purificados na nossa mente, purificados no nosso coração, o nosso desejo, a nossa busca, a nossa luta, a nossa perseverança precisa ser: eu quero estar com Ele, eu preciso estar com Ele. Enche-me, Senhor, enche-me da Tua presença. Precisa ser assim. Porque se esse não for o teu objetivo, o teu propósito, meu irmão, como você vai resistir às investidas de Satanás? Porque todos nós somos sujeitos a todas as paixões deste mundo. Todos nós somos falhos. Pecamos no falar, pecamos no olhar, pecamos no pensar. Pecamos. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que nós não podemos dizer que não temos pecado, ou que não pecamos, porque se assim fizermos, nós somos mentirosos. Mas a palavra nos ensina que nós temos um advogado, a Jesus Cristo, que quando eu erro, que quando você erra, que quando nós falhamos, somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus e nos arrependemos e clamamos ao Senhor e recebemos da parte do Senhor o perdão, e a graça do Senhor, ela nos envolve. Davi, ele fala da sua condição. Davi, ele fala: certamente em pecado eu fui concebido. Certamente o pecado habita dentro de mim, mas o Senhor tem poder para me purificar, o Senhor tem poder para me lavar, o Senhor tem poder para me transformar, o Senhor tem poder para mudar a condição da minha vida. Mas Davi reconhece que essa mudança só viria se o Espírito Santo de Deus estivesse com ele, constantemente com ele. Eu não sei, meu irmão, qual o valor que você dá a ter o Espírito Santo de Deus. Nós damos valor à prata, nós damos valor ao ouro, nós damos e atribuímos valor ao euro, ao dólar, ao real, nós damos valor à propriedade, nós damos valor ao carro. A tudo nós damos valores, a tudo nós atribuímos significados. Mas nessa noite em que o Senhor está purificando a nossa mente, que o Senhor está tirando e removendo escamas dos nossos olhos, tapumes dos nossos ouvidos, a pergunta que nós precisamos refletir é: qual o valor que nós damos a ter a presença do Espírito Santo? Qual é o valor que Ele tem para você? Qual a importância que Ele tem para nós? Qual a importância de estar na igreja e poder ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo falar conosco? A maior riqueza, é você estar aí e o Espírito Santo de Deus está falando dentro do teu coração, tratando com a sua vida, tratando com a sua causa, tratando de situações que só você e Deus conhece. Mas Ele vem e Ele passa o bálsamo, e Ele fecha feridas, Ele cura a alma, Ele traz alegria ao espírito, meu irmão. Ele tira todas as culpas, aleluias. Mas tem um segredo, porque Davi, quando está aqui quase finalizando o Salmo de número 51, no verso 17, Davi, ele vai dizer assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito
não desprezarás, ó Deus. Jesus nessa noite nos pede para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos a olhar para cada um de nós, para todos os nossos atos, para todos os nossos pensamentos, para todas as nossas palavras, porque você vai se pasmar, meu irmão, mas até a nossa vinda aqui, até no curso do nosso culto ao Senhor, nós também pecamos, nós também falhamos. Às vezes pecamos na irreverência, não reverenciamos a pessoa do nosso Deus como deveríamos. Às vezes pecamos pelo julgar o irmão ou a condição do irmão que está ao nosso lado. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer de cada um de nós corações quebrantados. Ele quer que cada um de nós venhamos a reconhecer a nossa condição. Ele quer que cada um de nós venhamos nos lançar aos pés dEle e reconhecer que ser santificado, ser purificado, ser lavado, ser tratado somente pela presença e pela ação do Senhor nas nossas vidas. Não há uma outra maneira, meu irmão. Não é descendo 7 vezes na cachoeira, pulando 8 ondas, 10 ondas, não, meu irmão, não é fazendo sacrifícios. Davi, ele fala assim, o sacrifício para Deus, o Senhor não recebe, mas todo aquele que vem chorando, todo aquele que vem clamando, todo aquele que vem arrependido, todo aquele que se coloca diante dos pés do Senhor e fala assim, Deus, me perdoa, eu não estou conseguindo, eu não estou tendo força, Senhor, me ajuda, me levanta, me socorre. A todos esses Deus não despreza, mas Ele toma pelas mãos e sustenta, porque Ele é Deus, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de paz. E Ele tem nessa noite, meu irmão, uma unção preciosa para a sua vida e para a minha vida. A Bíblia diz, para nós encerrarmos, que quando Paulo ele tem um encontro com Cristo, Cristo se revela a ele, lá na estrada de Damasco para Damasco. Deus ele chama um homem chamado Ananias, e ele diz assim, Ananias, eu preciso que você faça uma obra, preciso que você vá ali na casa de um irmão. Certamente se fosse qualquer outro irmão, Ananias ia, vai agora, vamos lá. Mas aí Deus falou assim, esse homem é um tal de Saulo. Ananias, opa, Senhor, você sabe quem é esse homem? Aí Deus fala, eu sei, Ananias. Então, mas o senhor sabe que ele tem cartas aí para prender, para matar todos que seguem o caminho? Eu sei, Ananias. Mas o senhor vai me levar ainda assim? Vou. Porque aquele é um vaso meu, escolhidos. Um vaso escolhido pelo Senhor. Tem semelhança com a sua vida? Porque tem semelhança na minha vida. Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que me escolheu. E as culpas de Paulo, as transgressões de Paulo, você não vai ver Cristo na estrada de Damasco lançando sobre a cara de Paulo, não, meu irmão. Mas você vai ver o Senhor dizendo, esse é vaso meu escolhido, eu mostrarei a ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome, mas o sofrimento de Paulo vai fazer com que o meu nome, a minha palavra, chegue a governadores, a reis, a grandiosos dessa terra. Você entende que Deus te chamou, meu irmão, é para um propósito maior do que o seu, maior do que o meu, mas é para que vidas sejam alcançadas. Então não se importe com o sofrimento temporário, não se importe com o choro temporário,
porque para isso o Senhor tem uma resposta. Ele diz: o choro dura uma noite, ou seja, tem um tempo, mas no romper da aurora, no amanhecer, vem a alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Aí, meu irmão, Ananias vai. Eu imagino quantos crentes aceitaram o convite de Ananias. Imagina Ananias batendo na porta dos crentes. Vamos ali, aonde? Na rua direita. Aonde? Fazer o que lá? Saulo está lá. Imagina quanto eis-me aqui Ananias ouviu. Mas Ananias foi. E sabe o que me chama a atenção? No caminho, Ananias vai sendo tratado, porque quem está levando Ananias é o Espírito Santo de Deus. Sabe como Ananias chega na casa de Judas? Quando ele chega lá, ele saúda: irmão Paulo, o Senhor me enviou até você para que dar olhos nas vistas, para que você seja recuperado nas suas vistas. E a palavra do Senhor, ela diz: Ananias, impõe as mãos, escamas caem dos olhos de Saulo. Meu irmão, se tem alguém que não vai apontar as suas culpas, é o Senhor. Mas Ele também não vai encobrir, mas Ele não vai te expor a vergonha. Mas Davi nos ensinou que um coração quebrantado, um coração arrependido, o Senhor não resiste. O Senhor manda vir, manda chegar, chega até a mim, porque eu trato, eu tenho bálsamo, eu tenho cura, eu tenho santidade, eu tenho purificação para a sua alma. Aleluias. Meu irmão, aquela casa, meu irmão, ela experimentou algo sobrenatural naquele dia. Porque a Bíblia diz que depois que Saulo, ele recebe a visita do Espírito Santo de Deus, o homem já entrou em propósito. A Bíblia diz que ele vai orar, ele vai jejuar, e agora, meu irmão, ninguém segura. Agora ele desce de cesto, agora ele foge da morte, agora ele pega todo o conhecimento que ele adquiriu aos pés de Gamaliel, ele põe tudo dentro de um saco, e ele olha e ele fala assim: isso daqui é estrume comparado à grandeza desse Deus, comparado à grandeza do meu Senhor. Aleluias! E a palavra do Senhor, ela diz, meu irmão, Paulo agora, meu irmão, vai ganhar Roma. Paulo agora vai anunciar o Evangelho. Paulo agora vai pregar a palavra e dizer: olha, eu conheci Jesus, o Filho de Deus, o Nazareno, o Salvador, o Rei dos Reis. E sabe o que esse perseguidor ele fez? Ele é o doutrinador da igreja. O doutrinador da igreja. Que dádiva é essa? Como é que você chegou na igreja? Alguns chegam na igreja, meu irmão, de uma vida totalmente torta, seja na bebida, na droga, na prostituição. Alguns chegam caídos, feridos no seu casamento, na sua alma. E às vezes nós olhamos, e às vezes nós, pela nossa limitação, nós às vezes até condenamos. Mas eu quero te dizer que nessa noite, diferente de cada um de nós, porque no nosso olhar nós julgamos, mas tem um que está e vê cada um de nós, meu irmão, e Ele olha com um olhar de misericórdia e graça. Ele conhece a condição que você chegou, a condição que você está, a luta que você tem vivido para permanecer nos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer, é Ele que te vê, é Ele que te fortalece, é Ele que te vê, é Ele que te purifica, é Ele que te vê, é Ele que te santifica, é Ele que te sustenta na presença dEle.
Jesus, o Filho de Deus, o Nazareno, aquele que ascendeu aos céus, e a Bíblia diz que quando ele vem, estará escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que você possa, meu irmão, encontrar um lugar dentro do teu coração e guardar esta palavra, para que o Espírito Santo de Deus ainda fale com você, não pelos próximos dias, mas pela tua vida, pela tua trajetória, porque o Senhor não quer se relacionar com você em 12 dias não, meu irmão. O Senhor, Ele quer se relacionar contigo até a volta do Senhor. Então se prepare, porque virá sobre nós, sobre as nossas cabeças, uma unção que trará sobre nós a purificação da parte do Senhor. A palavra, ela nos limpa, a palavra, ela nos transforma, a palavra, ela nos traz revelações. A unção confirma o que a palavra trouxe a cada um de nós, e ela concretiza, e ela nos marca, para que em nenhum tempo o inimigo aponte sobre a sua vida, ou sobre a minha vida, a minha culpa e a sua culpa, mas tenhamos um coração arrependido e quebrantado diante do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, aplauda o seu Deus, aleluias. Senhor, amado, é para Ele toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele. Ah, Senhor, aleluias. Aleluias. Deixa eu falar algo rapidinho aqui, amados. Nós já vamos ungir cada irmão. Tem alguém aqui esta noite que gostaria de se reconciliar com Jesus? Voltar para a casa do Senhor? Reconhecendo o poderio que há no sangue de Jesus? Nessa noite de hoje? Porque foi o sangue de Jesus que te alcançou e me alcançou. Tem alguém aqui esta noite que gostaria de se reconciliar com Jesus? Que gostaria de voltar a viver o primeiro amor na presença do Senhor? Não tenha vergonha não, amado. Venha até aqui à frente, venha. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos e que erguesse sua mão, amado, nessa noite de hoje. Toda a igreja intercedendo junto comigo, porque não é fácil se levantar de uma cadeira, e a nossa briga não é contra o sangue nem contra a carne. Alguém aqui essa noite que gostaria de aceitar ou se reconciliar com Jesus? Dê o primeiro passo. Tem alguém aqui essa noite? Eu sei que tem, amado. Lembrando que o amanhã não me pertence e nem te pertence. Eu gostaria aqui, amado, que as mulheres fizessem uma fila do lado direito